Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Sejam bem-vindos para mais uma programação Semana Santa, uma mensagem ao seu coração, programado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, Distrito de Fraiburgo, e a transmissão é ao vivo, aqui da Igreja Central de Fraiburgo, localizada na Rua Nereu Ramos, em frente à Praça do Globo. Estamos há uma semana praticamente já com mensagens alusivas à Semana Santa. Hoje os cristãos comemoraram o momento em que Cristo foi crucificado na cruz, se lembrando deste momento. E estamos nessa reflexão, abençoando com certeza a sua vida e com as mensagens do pastor Jonas Silva. Envie o seu recado ali no Facebook, compartilhe com os seus amigos, peça ali a sua oração. Tenha certeza que mesmo que no final a gente não mencione o seu nome, estamos sempre orando pelos nomes e pelas pessoas que pediram oração ali no Facebook. Mas lembre-se, compartilhe com os seus amigos. Essa mensagem ela é muito importante e ela precisa chegar aos corações, ok? Vamos continuar a programação e lembrando que esta programação vai até o próximo domingo. Hoje começa agora, amanhã será às 10h30 da manhã e no domingo retorna às 8h da noite. O tema de hoje será O Túmulo Está Vazio. Daqui a pouco o pastor Jonas Silva compartilha conosco a palavra de Deus. Esse é o momento em que nós nos unimos em louvor e adoração a Deus. Hoje, nós já estamos nas horas do sábado, comemorando mais um aniversário da criação, um aniversário mais especial ainda, por ser um aniversário também da nossa recriação pelo sacrifício de Cristo. Com esse espírito de adoração e louvor e gratidão a esse Deus que morreu por nós para nos dar nova vida, cantemos com muito entusiasmo em nossas casas, ergamos a nossa voz para cantar sobre a nossa restauração.
No Evangelho de João, no capítulo 20, versículos de 1 a 10, temos o relato da ressurreição de Jesus. E no versículo 1, nos diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Gostaria de pedir a todos que estão nos assistindo que fechem os seus olhos para nos dirigirmos a Deus em oração nesse momento. Querido Deus e maravilhoso Pai, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, vem a Tua santa presença, Senhor, nesse momento, para Te agradecer, ó Deus querido, imensamente, pelas horas do sábado, Deus amado. Um dia tão especial, Senhor, um dia que é uma bênção na nossa vida, Deus querido, podermos descansar nessas horas do sábado. Te agradecemos, ó Deus, por Tu estar nos cuidando com a programação dessa semana. Queremos pedir, ó Deus querido, que o Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, sobre todos os que estão assistindo, sobre as pessoas que estão com o coração angustiado, Deus querido, com alguma dificuldade que estejam passando nesse momento, pessoas enlutadas, ó Deus, que Tu esteja derramando muito consolo, Senhor, sobre cada coração. Sabemos, ó Deus, que passar por esses tipos de coisas, ó Deus, nesse mundo não é fácil, ó Deus. É só para quem já passou que sabe, Senhor, o peso que é carregar, Senhor querido, às vezes um filho para o cemitério, um pai, uma mãe, Senhor, um irmão. Tantas pessoas, ó Deus, que estão passando por essas dificuldades. E outros, ó Deus, que estão vendo os seus entes queridos internados, ó Deus, na incerteza dos dias, Senhor, que às vezes não tem nenhuma resposta positiva. Que Tu esteja cuidando de cada um, Senhor. Também quero pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. É o que eu Te peço e te agradeço em Teu santo nome. Amém, Jesus. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Que bom tê-los conosco nessa noite. Que Deus seja louvado. E hoje, no momento do testemunho, nós temos aqui nosso amigo, nosso irmão Adílio, nosso amigo que frequenta aqui a igreja de Santa Cecília. É isso, né, irmão? É isso mesmo, irmão. Uma boa noite, Júlio. Boa noite ao pessoal que estão nos assistindo. Um feliz sábado a todos. Feliz sábado, uma boa noite para ti também, irmão. Deus sempre ele tem um plano em nossas vidas. E o plano de Deus sempre é nos trazer para o seu caminho, para o caminho da verdade. E não foi diferente disso que ocorreu na vida do nosso amigo, o irmão Adílio. Irmão, conte para nós como que era a sua vida antes de conhecer nosso Jesus Cristo. Então, irmão, a minha vida há uns 6 anos atrás, 7 anos, começou a mudar.
com o desejo de conhecer a verdade. Eu tinha assim muita sede da palavra de Deus. A Bíblia eu lia ela sem cessar. Eu queria encontrar, eu não entendi o que estava acontecendo, mas a minha vontade era de ler a Bíblia cada vez mais. Aprender mais, né? Aprender mais, cada vez mais, sabe? E até chegou um momento que eu conheci uma pessoa que é da Testemunha de Jeová, e a gente chegou a iniciar um estudo, mas não prosseguiu, né? Não procedeu. E então isso foi acontecendo, e aquela sede ainda cada vez mais, a busca constante por Deus. Eu estive na igreja da Assembleia também, tive várias vezes, mas ainda não era aquilo que não estava bom, né? Eu queria mais ainda. Aí pedi a Deus, né, que eu encontrasse a verdade, né? Queria a verdade e queria servir a Deus. Eu nem sabia o que era servir a Deus, mas esse era o meu desejo, servir a Deus. Então, e foi que um momento que eu fiquei conhecendo o seu João, o irmão João, a irmã Zenilda, né, que foram 3 pessoas que foram importantes na minha vida, também a irmã Doris, né? E a gente começou um estudo, e até esse estudo ele foi até um ponto com o irmão João e com a irmã Zenilda, né? Depois a gente concluiu com a irmã Doris. E a questão de também que eu tenho uma fábrica de móveis, e também entrou a questão dos bancos, que eu fiz um orçamento para a igreja e acabei realizando os bancos, fazendo os bancos. E os bancos, eles foram antes do estudo bíblico, ou o irmão já estava fazendo estudo bíblico, daí o irmão João, né? Isso. Solicitou o serviço dos bancos, irmão? Os bancos foram antes do estudo. Olha que interessante. Deus, na verdade, providenciou, através do teu serviço, a oportunidade de fazer bancos ali para a igreja adventista. Foi isso, então? Sim, exatamente, irmão. Exatamente. Então, primeiro vieram os bancos, vieram os orçamentos, aí o seu João sempre me visitava lá, né, na empresa, e através dos bancos a gente começou a ter uma amizade ali, através, né, ele sempre estava lá, estava sempre orando lá comigo, né, com a minha família ali, e depois veio o estudo, né? Depois veio o estudo, e esses estudos me levaram também, me ajudaram muito a conhecer muito de Deus, porque os bancos, na verdade, assim, como eu falei, eu não conhecia Deus, eu vivia no mundo, nas coisas mundanas, nas coisas do mundo, e também a questão do sábado, porque ele pedia para mim, não faz, no sábado você não trabalha nos bancos. E como eu não tinha entendimento, eu fazia outras atividades, mas nos bancos eu não trabalhava, não fazia, né? E deu tudo certo ali, porque depois eu fui conhecendo realmente a verdade, e na verdade eu já estava na doutrina verdadeira, eu já estava na igreja verdadeira, né? Ainda não tinha conhecimento da doutrina, mas Deus me colocou lá, segundo o meu desejo. E foi tão interessante que Deus é tão maravilhoso, né, para cada um de nós, que quando a gente deseja e quer, se realiza. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, né? Então, irmão, assim, foi muito interessante, porque até então eu frequentava muito a igreja, né? Eu frequentava ali porque eu tinha ainda aquela vontade de aprender cada vez mais de Deus, e aquela busca constante nunca cessou. E eu tinha dias que era tão interessante, que tinha dias na semana que eu ia no sábado, eu ia no domingo, né? E na quarta-feira também. E aconteceu 3 vezes. Na terça-feira eu já estava lá no horário das 7h30, eu estava lá. Estava lá e até, poxa, eu pensava assim, né? E cadê os irmãos que não vieram ainda? Na verdade. O irmão, você acabou se antecipando um dia antes da quarta, e dentro tanto era vontade de estar na igreja, né? Que bonito isso, irmão. Exatamente. Então, e eu sempre estava presente na igreja. E depois vieram os aprendizados, né, que eu tinha uma vontade assim, também de fazer uma faculdade de teologia,
né? Tinha essa vontade. Só que daí, por ser em cidades maiores, eu não tinha condições nem de me deslocar da minha cidade para uma cidade maior para fazer, né? Mas depois que eu entendi, né, que Deus já estava colocando essa faculdade de teologia através dos estudos da escola sabatina. Amém. Né? Amém. Então, e até hoje a gente estuda todo dia, né? Então, eu aprendi muito em pouco tempo. Aprendi muito. E o meu desejo, como era de servir a Deus, né? Servir a Deus, trabalhar na obra do Senhor, eu não sabia o que era ainda, hoje eu entendo. Porque tudo que eu aprendi, se ficar comigo mesmo, não vai resolver de nada. Eu acho assim que a gente aprende para poder também compartilhar e transmitir, senão não tem valia nenhuma. Com certeza. Então, e até eu estou dando estudo, né? Amém. Para sete pessoas de uma família, né? E tenho certeza que Deus está comigo, está me ajudando muito, porque é difícil, a gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Não, com certeza. Não é impossível. E está sendo uma bênção. Está sendo uma bênção, e eu estou aprendendo muito com eles também, através desses estudos. E eu acho que a missão de cada um de nós aqui nessa terra é a gente poder estar servindo a Deus, estar trabalhando na obra de Deus, né? Com certeza. E então, irmãos, eu fico muito assim contente, satisfeito. Para mim é uma grande alegria poder estar realizando a vontade de Deus, porque eu tenho certeza que a vontade de Deus é essa. Sim. Tanto eu quis a verdade, que a verdade me apareceu, né? E eu não tenho dúvida nenhuma. Agora o que resta é arremangar as mangas mesmo e trabalhar aí na seara do Senhor. Trabalhar, é isso mesmo, amigo. Eu agradeço ao Adílio por dividir conosco esse testemunho dele, né? E gostaria aqui então de frisar o que o Adílio nos comentou e me chamou bastante atenção, que ele sempre teve o desejo de fazer teologia, e Deus acalmou o coração dele, trazendo através dele, né, através da igreja mesmo, um curso de extensão, podemos dizer assim, que é a lição da escola sabatina, que é a escola sabatina que nós temos, né? A escola sabatina realmente ela tem sua importância. Na vida do Adílio, ela realmente teve uma grande importância, fazendo com que nós possamos então esclarecer, né, muitas coisas da Bíblia. Ela facilita o estudo da Bíblia também. Para quem não conhece a escola sabatina, nós temos ali encontros semanais, né? Agora, mesmo com o Covid, nós temos ali encontros online, mas durante a semana nós estudamos todos os dias a Bíblia através de um guia que facilita o aprendizado, nos esmiuça muitas coisas, nos facilita então o aprendizado da Bíblia, que é a luz maior. E quão importante realmente ali é esse estudo diário da escola sabatina, né? Foi na vida do Adílio e ele é também na nossa vida, com certeza. Adílio, gostaria de te agradecer a tua presença, tá? Foi de grande valia o teu testemunho para todos nós, com certeza. Que Deus continue te abençoando e abençoando também teu discipulado, né? E que realmente ele possa crescer mais e mais, meu amigo. Amém. Tudo é para a honra e glória do nosso Criador, né? A gente deve reconhecer isso e poder dar o nosso melhor, porque Jesus já deu o melhor dele por nós, né? Ele fez tanto por amor a nós que nós devemos também contribuir fazendo tudo o possível, tudo possível em amor ao nosso próximo, né? Isso mesmo. Amém. Amém a todos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. O amor de Deus me alcançou mesmo estando tão longe. É sobre transformação. Meu nome é Roxana, eu sou argentina, nasci em Buenos Aires. Bueno, sempre trabalhei em Buenos Aires. Depois de uns anos eu casei com um brasileiro. Passamos uns 4 anos em Buenos Aires, viemos morar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E
bom, ali começou a nossa vida de muito trabalho, muitas lutas, muitos problemas, e sempre buscando nos lugares errados, né? Em outras denominações, em outras religiões e credos, né? E nunca dava certo. Muitas brigas matrimoniais, muitos conflitos, e até que chegou minha filha. Tenho uma filha de 22 anos, e mudamos para São Paulo. Em São Paulo continua a busca. Isto ocorreu quase 20 anos, né? E sempre dando tropeço, e sempre dando a cabeça contra a parede. Com todos esses conflitos, chegou meu divórcio. E, assim, depois de 24 anos, nos divorciamos. Depois de 2 anos, conheci meu atual esposo, um adventista do 7º dia, que ele me deu os estudos. Começamos a conversar, mas a gente não queria nada de nada. Uma amiga dirigida por Deus nos apresentou, por assim dizer. E ele viúvo há 1 ano, e eu divorciada há pouco tempo também. Não queríamos nada, queríamos estar tranquilos. Mas Deus tinha seus planos. E então Deus olhou assim para mim, penso eu, né? E deve ter dito: chega de você estar com problemas, de tomar bebidas alcoólicas, de tomar café adoidada, de cair na noitada, de fazer tudo coisa que não podia fazer. Então Deus deu um basta na minha vida. E aí colocou Paulo Ribeiro na minha vida para ele me ensinar o que eu não sabia onde estava Gênesis, não sabia onde estava Apocalipse, e ele me ensinou tudo. E aí eu descobri o Deus verdadeiro, o Deus que sirvo até hoje, e um Deus que dá chances, mesmo você estando na busca incansável, uma busca que te leva de um lado para outro. Fizemos todos os estudos, eu falava para ele: me dá outra lição. Fazíamos 3, 4 lições por dia. Mas foi assim, automaticamente, o Espírito Santo foi obrando. Meu esposo fala que eu sou uma raridade. Por quê? Porque foi assim, como que automático. Parecia que Deus estava tirando de mim as coisas e tirando as comidas imundas. Mas eu fui assimilando de tal maneira, assim que em 20 de junho de 2015, eu baixei nas águas batismais. E aí eu senti o abraço de Jesus, literal. Tem gente que pensa que estou louca, mas não era o pastor, era Jesus. Eu vi ele me abraçando nas águas batismais. Então, busca Jesus, ao Deus verdadeiro que me salvou, me resgatou e que pode te resgatar. Então, é esse Deus que nós servimos, e esse Deus que está à porta e bate. Quem quer abrir, ele ceia contigo e você com ele. Entre o choro
sangue, morto em minha frente. Meu Deus, como pôde? Deixe que eu morra contigo. Ah, se eles soubessem como eu sei, pois nasceste de mim, ó Divino Rei. O bebê que em meu colo esteve, o seu voto antigo manteve. Por algum motivo, eles se esqueceram da promessa feita. Vou ver ressuscitado meu filho. Este corpo que agora o soldado ultrapassa com golpe de lança, pelo Pai será restaurado, eu sei, e ao terceiro dia o verei. Porque tantos risos, qual é o motivo? Boa noite a todos, que bom estarmos aqui mais uma vez. E que hino lindo está sendo cantado todas as noites aqui. Obrigado, Sidney, que voz maravilhosa, que hino bonito, a gente tem o prazer de ouvir. Boa noite a você que nos assiste neste momento, muito obrigado a você que tem acompanhado a nossa programação da Semana Santa. Durante toda esta semana estivemos juntos. E já estamos na sexta-feira. Hoje é conhecido o dia como o Dia Santo, ou seja, a Sexta-feira Santa. Muitos chamam a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira da Paixão de Cristo. Mas a nossa programação não se encerra hoje, como o nosso irmão Hildo já falou no início, amanhã pela manhã, às 10h30 da manhã, na hora do culto da igreja. Estaremos todos ligadinhos outra vez aqui e no domingo à noite nós encerraremos a programação e eu espero encontrar você mais uma vez, pela última vez. Eu gostaria de agradecer aos irmãos de longe que estão assistindo. O Neto, lá da cidade de Camaragibe, em Pernambuco, mandou um oi para a gente agora, antes que eu viesse. Os amigos lá dos Estados Unidos que não estão perdendo a programação e de outros locais. Deus abençoe vocês e eu diria para você agora uma feliz Páscoa. Uma feliz Páscoa a você que nos assiste. Uma feliz Páscoa aos irmãos que estão aqui na igreja. Mas a Páscoa que nós comemoramos como cristãos é uma Páscoa diferente porque Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Jesus é o nosso libertador.
A sua morte nos livrou da condenação eterna e a sua ressurreição nos deu a vida eterna também. Amém? O tema da Semana Santa geral é restaurados em Cristo. E o tema de hoje é o túmulo está vazio. E antes de abrirmos a palavra de Deus para estudarmos sobre o túmulo vazio do nosso Cristo, eu convido a você para orarmos mais uma vez. Feche os seus olhos agora, aí onde você está, e oremos a Deus neste momento. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de lermos a Tua santa palavra. Obrigado por todos os ouvintes que estão assistindo à programação. Obrigado pelas igrejas do nosso distrito, que mesmo estando de portas fechadas, por conta da pandemia, estão ligados também assistindo à programação. Obrigado, ó Pai, por todos aqueles que estão tomando as decisões todas as noites, quando nós erguemos a nossa mão e dizemos sim para o Senhor. Tem muitos que estão levantando as suas mãos também. Obrigado por aqueles que estão se preparando para o batismo. E pedimos ao Senhor pelo Espírito Santo para iluminar a nossa mente a entendermos a Tua mensagem. E agradecemos ao Senhor pelo sacrifício de Jesus Cristo, a nossa libertação do pecado, a nossa Páscoa. Amém. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João. E o capítulo que iremos ler é o capítulo 20, os versos de 1 a 10. Então abra a sua Bíblia em João 20 e iremos ler dos versos de 1 a 10. E nos diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava retirada. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E nós sabemos que o discípulo amado era João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. E ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, ele não entrou na tumba. Verso 6 agora. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Amém. Que leitura linda, não é? Uma leitura muito boa de se fazer, e a gente começa a observar que há muitas curiosidades aqui no relato do livro de João. Na sexta-feira foi o dia que Jesus morreu. No sábado, ele estava na tumba, ali no sepulcro. Ele descansou conforme o mandamento, ainda na sua morte, e permaneceu ali. E nas primeiras horas do primeiro dia da semana, o domingo, o nosso mestre triunfou sobre a morte. Jesus ressuscitou. Jesus trouxe a vitória a todos nós por haver ressuscitado e vencido a morte. Você diz amém? Que maravilha é sabermos isto. Agora nós temos a vida eterna porque ele ressuscitou da morte. Ele venceu a morte. As três pessoas que viram o túmulo reagiram totalmente diferente uma da outra. Os dois discípulos, por exemplo, eles correram. O mais calmo, João, saiu correndo. Quando chegou lá, ele olhou de fora para dentro e permaneceu ali fora.
Nos detalhes da leitura, vimos que Pedro saiu correndo na frente, mas João depois saiu um pouco atrasado e ainda assim ultrapassou a Pedro e chegou primeiro no sepulcro, olhou de fora para dentro da tumba e permaneceu lá fora. Pedro, que era mais impetuoso que João, ele, assim que chegou, pouco tempo depois, ele foi logo entrando na tumba e ele não teve medo de conferir ali dentro onde estava o corpo do seu Cristo. Mas eles perceberam que os lençóis estavam dobrados. Logo, não foi um roubo do corpo de Jesus. Nem os soldados haviam roubado o corpo, nem tampouco alguns ladrões ou salteadores passaram por ali e levaram o corpo do Messias. Porque se fossem os soldados ou algum grupo de ladrões, eles jamais iriam se prestar a dobrar os lençóis do mestre e deixar ali na tumba os lençóis dobradinhos. Meus queridos, a ressurreição de Cristo é parte essencial dos evangelhos, portanto, ela é narrada por Mateus, Marcos, Lucas e João, como nós lemos agora. Quando João narra a ressurreição deste homem em especial, ele prova de forma escrita e também como testemunha ocular que Jesus não era um homem comum, como qualquer um outro comum ali da Judéia, nem de Jerusalém e nem de nenhuma parte ou província liderada por Roma. Jesus faleceu, Jesus ressuscitou, e nenhum homem comum ressuscita. Não está escrito em nenhum livro de biografia de ninguém que depois da morte a pessoa ressuscitou. E agora João, ele tem essa ousadia de dizer: o meu Cristo morreu e o meu Cristo ressuscitou. Ele é de fato o Filho de Deus. Jesus não é narrado nos evangelhos como um homem comum. Jesus é um homem Deus enquanto esteve aqui. A ressurreição de Cristo, então, comprova que nós temos a liberdade por sua ressurreição, por sua vitória à morte. Outro detalhe interessante é que havia soldados à porta da tumba. E também um selo oficial de Roma foi colocado na porta ali para evitar que alguém removesse a pedra. Mas, de repente, um anjo forte, um anjo poderoso, um anjo vindo diretamente do céu, por ordem do Deus o Pai, desce numa velocidade que a sua frenagem, ao chegar ali à porta do túmulo, faz a terra estremecer. E este anjo, com o seu poder, remove a pedra do túmulo com a ordem do nosso Deus. Meus queridos, as cenas sobre a ressurreição são maravilhosas, porque cada detalhe que os evangelhos narram para nós traz alguma parte maravilhosa que dá para a gente ver e comprovar que esse Deus conosco viveu e venceu a morte e nos deu a vitória também. Outro ponto interessante que nós observamos agora é que das 3 pessoas que chegaram ao túmulo, a gente vai ver detalhes de cada uma delas e eu quero observar com você primeiro sobre a Maria. A Maria é quem chegou primeiro ao túmulo, Maria Madalena. Ela se adianta das outras mulheres que também estão indo. As mulheres, diz a narrativa bíblica, estavam esperando as horas sagradas do Santo Sábado acabarem para elas irem ao sepulcro levar o bálsamo para o mestre. E ela se adianta das outras mulheres e chegou primeiro à tumba. Mas chegando ali, ela viu o túmulo vazio. E ela concluiu que o corpo do seu mestre havia sido roubado. O Evangelho de Marcos narra que Maria e as outras mulheres viram um anjo assentado ali na tumba. Marcos 16, de 1 a 8. E esse anjo olhou para Maria e disse assim: Não, Maria,
Não tenha medo. Você está buscando a Jesus? Ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou. E vai, diga aos discípulos que sigam para a Galileia e lá se encontrarão com ele, conforme ele tinha marcado o encontro antes. Curioso observar aqui esse detalhe, porque a primeira pessoa que teve contato com a ressurreição de Cristo, ou a primeira pessoa que fora testemunha da ressurreição do nosso mestre, foi uma mulher. E a Maria Madalena. E daí nós observamos que é muito interessante esse fato, porque os rabinos da época, eles tinham um ditado que diziam assim: melhor seria que a lei fosse queimada que caísse nas mãos de uma mulher. E agora, no ato da ressurreição do Messias, uma mulher é a primeira pessoa que tem contato com este fato e testemunha que o corpo do mestre não está mais ali. E o anjo fala com a mulher dizendo: o teu mestre, Jesus, não está aqui. E ele não está aqui porque ele ressuscitou. Maria não foi embora. Maria permaneceu ali. Os discípulos saíram correndo depois, mas Maria, por amor ao seu mestre, permaneceu ali, perto da tumba, chorando. A narrativa é tão linda quando você continua a ler esse fato, tanto em Mateus, quanto em Lucas e João. É uma curiosidade, é um poema esse encontro da Maria com o seu Senhor, com o nosso Senhor. E Maria fica ali chorando, e ela de novo olha na tumba, e os anjos estão ali, e ela diz assim: onde está o corpo do meu Senhor? E de repente, quando ela olha para trás, quem ela vê? Jesus. Queridos, que detalhe maravilhoso. Maria queria ver Jesus naquela manhã, e ela viu. E o Jesus que Maria contemplou face a face não foi um Jesus morto na tumba, foi um Jesus ressurreto, com o seu corpo transformado. Você deseja se entregar a esse Jesus maravilhoso? Você deseja, através da sua entrega, ter um encontro maravilhoso com esse Jesus? Eu não sei se você alguma vez, igual a Maria, tem chorado, tem se sentido triste ou tem se sentido só. Mas em breve, a palavra também nos dá o consolo que as nossas lágrimas serão enxugadas e nós contemplaremos o nosso Mestre face a face. Em breve ele estará vendo e o veremos nas nuvens dos céus vindo e o veremos nas nuvens dos céus como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. Amém? Agora, das 3 pessoas que entraram ali, que foram até a tumba, nós iremos comentar detalhes sobre João, que foi aquele que correu, ultrapassou a Pedro e chegou primeiro que ele. João chegou primeiro que Pedro ali. Talvez ele tivesse chegado primeiro que Pedro porque ele era mais jovem, ou então ele era mais vigoroso, mas os dois correram, não desistiram e chegaram. Queridos, este outro detalhe também dá para nós uma aplicação espiritual linda à nossa vida, assim como acabamos de ver a persistência e o desejo da Maria em ver Jesus, os outros 2 discípulos também saíram correndo de onde estavam até o túmulo. E quando nós corremos esta carreira espiritual, nós encontramos a vitória. Não importa se você chega primeiro ou se você chega depois, importa é que você não desista, importa é que você corra. E quando nós fazemos a nossa parte, nós conseguimos enxergar o Mestre, porque o Mestre tem um encontro marcado conosco. E eles correram por um território que talvez não fosse um território tão conhecido para eles, mas o desejo, a necessidade de saber, de ter alguma notícia sobre o corpo do seu Senhor, alcançaram o alvo que tanto desejavam. E ali chegaram. E apenas verificaram
verificaram o que Maria lhes tinha dito. Maria contou que o corpo do mestre não estava ali. Eles chegaram, conferiram e creram de imediato. João reagiu ao túmulo com fé. Você consegue perceber que João tem uma personalidade totalmente diferente de Pedro? João era mais calmo, Pedro era mais impetuoso. João chega, não entra no túmulo, olha, se contenta e crê. E agora, analisando a terceira pessoa das três, Pedro, observamos que ele chega e num gesto de impetuosidade, ele vai logo entrando na tumba, olhou para as evidências, verificou, contrastou todos os detalhes ali. Olhou com mais cuidado que João. Olhou mais de perto, quem sabe com uma compreensão mais intelectual. E a sua fé na ressurreição estava se concretizando agora que ele pôde comprovar mais de perto os fatos. E Jesus já havia dito para os discípulos antes que ele destruiria o santuário, mas no terceiro dia reergueria de volta. Lembram-se desse texto? João capítulo 2, verso 19. Jesus também havia se comparado ao profeta Jonas, que ficou ali no fundo do mar, no ventre do peixe, mas no terceiro dia ele foi vomitado à terra, em Mateus 12:40. E Jesus também havia anunciado a sua ressurreição, que seria no terceiro dia, por 2 vezes seguidas, em Mateus 16:21 e em Mateus 20:19. E os discípulos não tinham entendido ainda isso, mas a partir de agora eles começaram a se lembrar das palavras do Mestre. Tudo agora estava fazendo sentido para eles, e eles precisavam de evidências, e depois creram. Hoje nós temos a palavra da verdade como maior fonte de evidências para a nossa vida. E se nós lemos o Novo Testamento, que temos o privilégio de termos em nossas mãos por estes homens que foram testemunhas oculares da vida de Cristo, basta para cada um de nós. A Bíblia e apenas a Bíblia nos dá todo o comentário que precisamos saber sobre a nossa salvação. Aliás, a Bíblia foi escrita com este objetivo. O Antigo Testamento apontava para um Jesus que estava vindo, e o Novo Testamento começou a apontar para um Jesus que veio. E hoje nós temos o privilégio de termos esta espada de 2 gumes que corta dos 2 lados e nos dá base suficiente para sustentarmos a nossa fé nesse Messias maravilhoso. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que nós hoje temos o suficiente para acreditarmos neste Deus que morreu por nós, este Senhor que nos convida para irmos a Ele, e assim o veremos em breve face a face. Foi pela fé que Maria viu o seu Mestre. Foi pela fé que os discípulos viram o seu Senhor e com Ele conversaram depois da ressurreição, antes que Ele subisse para o seu Pai. Foi pela fé que a Igreja de Cristo foi guiada pelo próprio Cristo enquanto esteve aqui na terra. E a Igreja de Cristo começou a ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus com os cristãos do primeiro século e por outros séculos. É também pela fé que a Igreja de Deus é guiada pelo seu Santo Espírito até os dias de hoje. E você faz parte da Igreja de Deus. Amém? E você que ainda não se batizou na Igreja de Deus, tem esta oportunidade de se entregar a Ele. Jesus é a nossa Páscoa, Ele restaura a nossa vida. Quando eu digo feliz Páscoa para você, eu estou dizendo Jesus quer habitar em teu coração, porque Ele já te libertou do pecado. E você tem este privilégio de ter a salvação em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais chorar agora
pela certeza de que Ele ressuscitou e em breve voltará para nos buscar. Não precisamos mais chorar porque a sua tumba está vazia. Não precisamos mais chorar porque Cristo ressuscitou e hoje nós temos a salvação nele. Então, se você aceita essa salvação deste Cristo ressurreto, levante a sua mão mais uma vez e sem medo de dizer: Senhor, eu aceito a salvação. Eu quero que o Senhor restaure a minha vida. Eu quero orar por você aonde você está agora com a sua mão erguida. Senhor Deus, que privilégio é nós termos agora, de forma escrita, por Tua palavra, em evidências solidificadas para nós, onde nossa fé tem por base que tudo isto que aconteceu com a vida do nosso Mestre é verdade e que o Teu Santo Espírito guia a nossa vida. Que privilégio sabermos que agora, com o nosso Cristo que veio, morreu e ressuscitou, nós temos também o privilégio da ressurreição. Eu peço ao Pai que o Senhor abençoe a cada um destes que está com a sua mão levantada. Eu te peço que o Senhor abençoe a todos nós que estamos com a nossa mão erguida, porque nós carecemos do amor e da salvação do teu santo Filho Jesus. E é em nome dele que oramos. Amém. Feliz sábado a todos. Mais uma vez agradecemos porque você tem nos acompanhado nas lives da Semana Santa e tem feito os seus comentários e deixados aqui no chat os seus pedidos de oração. Hoje gostaríamos de mencionar os pedidos de Neuci, que pede oração pelo Rodrigo, a Doris, que pede oração pela sua família, a Tânia, que pede oração pelos irmãos Vanderlei, Marilene, Fernando, João, Diva e Jacolino. A Doris também pede oração pelos membros da Igreja de Santa Cecília. A Maria pede oração pela família. Margarida Pires pede oração pelos filhos, as filhas, os genros e a neta Gabi. A Maria Sueli pede oração pela família. Nair Brandt também pela família. Almir Fernandes também. A Gilmair pede oração por Daniela Dias. A Maristela também pede oração aqui pela família. Nós estamos orando por todos esses pedidos, também estamos orando pela família da irmã Rose e do irmão Almir. Porque ele vive, nós também viveremos. Que promessa maravilhosa. Não importa quão grande é a sua dor, nem quão grande é o seu sofrimento hoje, não importa o tamanho e nem a gravidade do seu problema. Você pode confiar na promessa de Jesus. Ele está próximo de você. Ele vive e quer cuidar de você e acalentar o seu coração, curar as suas feridas e transformar a sua vida. Entregue-se para Jesus. Coloque a sua vida nas mãos dele, porque ele vive e por isso podemos crer no amanhã. E falando em amanhã, nós estaremos amanhã novamente, mas o nosso encontro amanhã será às 10h30 da manhã e nós esperamos que você esteja conectado conosco. Que vocês tenham um ótimo descanso com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema de amanhã será De Volta para o Futuro, com o pastor Jonas Silva. Então, agende aí 10h30 da manhã. Para os que são membros da igreja e para você que também gosta de participar da Escola Sabatina, um pouco antes as igrejas terão ali os seus links liberados pelo Zoom para o estudo da lição da Escola Sabatina. Terminado este encontro, você aguarda ali para acessar o Facebook, plataforma da igreja, Igreja Adventista Central de Fraiburgo, para acompanhar então o culto de amanhã. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, tanto Maria Madalena como Maria, mãe de Jesus, e os discípulos tinham fortes evidências e tiveram que fazer uma escolha: crer ou não crer o que estava acontecendo diante de seus olhos, que foi justamente o cumprimento da promessa de Cristo de que ele ressuscitaria. Hoje também, Senhor, temos certeza que em casa tem muitas pessoas tomando uma decisão na sua vida e nós também precisamos escolher crer ou não crer.
Tu sabes, ó Deus, conheces cada família, há pedidos feitos aqui por várias famílias. Tu conheces cada detalhe, cada desafio, cada problema que o diabo coloca muitas vezes na frente e na vida de uma pessoa, mas que essa pessoa possa vencer e tomar a decisão de crer também, porque o nosso Cristo ressuscitou e em breve vai voltar. Em nome de Jesus. Amém.